Oh, sabe o que aconteceu esse final de semana? Que eu queria dar um destaque legal também? Foi o Bitelo. Campeonato Mundial do Bitelo. Sim. O Bitelo, cara, é um cara muito gente boa. Você teve a oportunidade de Ele conhecer é aqui? gente boa pra Demais, cacete, né, cara. velho? E aí, Uma Julião, figura engraçada. conta pra galera Muito como é obrigado, que foi viu, o campeonato. Porque foi fera demais, sabe por quê? O Igor, o Bitelo começou no Terra com um número que os caras não conseguiram finalizar. Fala aí, Julião. Cara, ele tinha um cara que tava na disputa com ele direto nesse campeonato, né? Ele fez uma estratégia, aliás, o Andrezão, o Dória, foi excelente na escolha ali da categoria, muito bravo, né? porque ele competiu sul-americano acima de 140, que é seria o máximo da categoria, o absoluto. Nesse campeonato eles resolveram baixar para até 140. O Bitelo é um cara que ele tem 10 meses de treino voltado para powerlifting. Quanto pesa o Bitelo, Julião? Média de 142, 145. Fácil baixar pra baixo de 140. Ele nem sofreu. Não, nem sofreu. Baixou para baixo de 140 e... Baixou para baixo é foda, né? Abaixou de 140. Quanto tempo leva pra baixar desses 140? Depende de como que é o seu físico, né? E o quanto que esse físico tá ali, você forçando ele pra subir de peso. O Bitelo é um cara que come pra subir de peso. Né? Então, automaticamente, quando ele parou de comer... Ele segura. Isso, o peso dele cai com muito mais facilidade. Então ele perdeu, acho que esse peso foi em uma semana ou duas. Não foi uma dieta longa, não. Bateu o peso, foi a categoria de 140, tinha 3 concorrentes diretos, um forte e o outro não tanto. Mas no final do primeiro movimento o Bitelo já começou a abrir vantagem. No final do segundo a vantagem era acho que de 25 pontos. Quando foi pro terra passou para 70 quilos, 70 pontos de diferença. Impossível. O cara ele acabou desistindo na última pedida. Ele falou, não, nem vou. Não tem como competir com esse cara. E aí o Bitelo acabou se sagrando campeão mundial no primeiro ano de competição, com 10 meses de treino. E um feito histórico, né? O Bitelo, eu falei aquele dia que era um menino que tinha uma luz em cima da cabeça. Ele colocou uma live de 125 mil pessoas em um esporte que nunca teve Muito na foda. história essa visualização. Mas ó, a gente também nesse dia a gente tava falando sobre que esse mundial que o Bitelo participou aí, ele faz parte de uma federação, mas o foco é estar na ultra, não é? Eu conversei com ele, né? Então a É que ideia... essa federação é uma federação mais basicona, mais simples. Mais simples. Eu conversei com ele. A intenção ano que vem é manter-se nessa federação, até porque o mundial dela vai acontecer no Brasil. Existe agora uma equipe brasileira que a Growth patrocina. Dentro dessa equipe tiveram mais 2 campeões mundiais. Um chama Dionis César e o... Esqueci o nome do outro menino, peraí que eu vou lembrar. Lucas Veronese. E o Lucas Veronese também se sagraram campeões mundiais, os dois com quebras de recorde. Um no agachamento, o maior agachamento da história de um atleta brasileiro, 410 quilos. E o Lucas Veronese fez 386 de terra. Quanto que vocês já agacharam no auge, vai? Foi 280 quilos para 6 movimentos. Eu 240. É peso, velho. É peso, é de entortar a barra. Pra caralho, mesmo. É que a gente não faz um volume como o dos caras, é outro tipo de treino. Total, né? é outro tipo de treino. Tô perguntando, eu Mas sabendo o que é meu, outro tipo o meu de me treino. rendeu uma produção fiscal, Julião. Sim, rendeu o desgaste do joelho. Até porque a gente vem de uma época que a gente realmente usava muito a faixa de joelho. E a faixa de joelho ela prejudica demais. É mesmo? Pra bodybuilder não é o ideal. Pra Entendi. powerlifter é o ideal. Entendi. Faixa de joelho para um rep. Isso. Uma repetição. A gente usava a faixa de joelho em 2, 3 séries de 6 a 10 movimentos. Entendi. Então você aumenta o desgaste ali da patela. E é foda que tu vai descobrindo à medida que tu vai se Porque imagina, por exemplo, você tem a Na articulação do época que joelho. não tem informação, né? Sim. Você tem a articulação do joelho que funciona assim, certo? E ela tem que correr lisa. Imagina uma faixa que aperta que o sangue não passa. Você fica com a Comprime. perna roxa. Você aperta isso aqui, mas o movimento vai acontecer. Então é como se você estivesse moendo a articulação. Moendo a cartilagem entre os ossos. Entendeu? Entendi. Só que o atleta só pensa no resultado. Hoje não mais. Hoje os atletas estão mais amparados por profissionais como fisioterapeutas, professores de educação física, tudo. Então os caras olham e falam assim, cara, eu posso fazer essas repetições, mas o meu joelho não vai durar muito, então deixa quieto. A gente não tinha máquina, a gente só tinha leg press, cadeira e agachamento. E o nosso leg press ainda entortava na hora que descia. Dançava assim, ó. Hoje você tem máquinas importadas absurdas para poder continuar construindo pernas. Rolamentos incríveis que tiram todo o atrito ali do aço. Então, Eu isso gosto de facilita uma que tem muito. lá no CT lá, que é uma que o tiozão falou que todo velho gosta.
Aquele leg press horizontal que é multiarticular, Vulcano, sabe? né? Putz, excelente aquele Como é o leg. nome da marca? Ela chama Vulcano, né? É. Sei lá. Aquele lá, pra quem tem problema articular, é excepcional. Falei pra ele, mano. Antes dele me falar isso, eu falei, aquela ali, ó. A última vez que eu vim, eu fiquei o treino inteiro nela, porque o Bruno falou, porra, faz um monte de repetição nessa daí, já que não dói teu joelho. Eu fiquei lá, fazendo um montão de repetição. E ficou com a perna Fiquei com a arrebentada. perna toda fodida depois. Dia seguinte tava daquele jeito lá, que é Sim, sentar clássico. no vaso não consegue, né? Bom demais. Nossa. Bom, né? Tem gente que gosta, né? Mas, porra, pra mim, eu gosto dessas maquininhas que tem uma... Eu não sei qual que é. Eu não sei se é porque, sei lá, eu gosto dessas do lúdico, do movimento ali. Mas, pô, aquela do bíceps lá que Boa você falou que é demais boa. aquela máquina de Scott. Porra, é boa mesmo, pô. Que você puxa ela te levanta. Você gosta de máquinas convergentes. Eu gosto das que me levam pra passear. Você gosta daqueles ferros que te levanta, né? Adoro. Quanto mais alto, melhor. Lá ele 1000 vezes. Rapaz, Não, mas aí é nem guindaste, né? rapaz. Mas e aquele telão? Bom, todo mundo que tá assistindo isso aqui sabe que tem um telão lá no CT do Italiano, né? Aí, o telão ele tá fora de proporção, né? Se você só pegar e pôr um vídeo, ele fica fora de proporção. Fica achatado, né? É. Eu tava olhando lá, porra, isso aí tá torto, cara. Tá torto, não, tá achatado. Aí os caras, porra. Mas, pô, quando eu fui falar isso aí com o tio. Olha, me contaram Maldade, isso. velho. Me Tá contaram mentira isso. do caramba, velho. Quando eu fui falar isso aí pro Na maldade tiozão, da galera, né, velho? ele falou: foda-se, olha o tamanho que fica o meu braço. Palhaçada. É né? mentira? Não, juro pra você, não falei nada disso, tá doido, cara. Eu ainda falei com o Maurício, falei, Mauricião, a gente precisa colocar no tamanho real. Aí ele falou assim, vai sobrar 2 abas laterais. Eu falei, beleza, bota os patrocinadores. Aham. Sim. Mas não, aí na prática, tá lá o bração do Cariani, né? Ô Igor, Mas sabe uma calça coisa apertada. que a gente observou nesse Mr. Olímpia? A queda de audiência. No ano Tem a ver passado... com horário? Não, ano passado caiu muita audiência. Caiu audiência, caiu venda de pay-per-view, caiu tudo. Público presente. Público presente. Tinha muita vaga esse ano Muita mesmo. vaga. O pessoal Houve não uma foi- queda de audiência muito grande. E a nossa preocupação é, hoje a Classic é quem arrasta a audiência, tá? Será que com a saída do Chris a tendência não é piorar? Ó, eu acho que o Chris empresta o grande, assim, tem ele ser seguido por 25 milhões de pessoas com certeza tem um impacto, né? Mas, cara, pra mim, pelo menos, eu entro numa de, putz, cara, que legal, agora a gente tem uma nova configuração na competição como um todo, sabe? No Classic, pelo menos. Porque agora a gente tem uma dinâmica que a gente não tem mais o rei. Pra mim, torna interessante também, mas eu acho que você tem razão. Eu acho que os 25 milhões de O seguidores... peso da do representatividade dele é Ciban muito grande. Por exemplo, farão falta. quanto será, por exemplo, que prejudicou pro futebol espanhol a nível mundial, não regional, quando saiu Cristiano Ronaldo e Messi? Será que quantas pessoas deixaram de assistir o Campeonato Espanhol? Só que a gente tá falando de um esporte coletivo. Pô, mas saiu o Cristiano Ronaldo, mas tem agora o Mbappé, tem... Tá, mas e um esporte que é individual? Quantas pessoas, por exemplo, no Brasil, que assistem só por causa do Ramon? Tipo, será que o Ramon vai ganhar? Cara, muita gente. Total. Muita gente. Então, no nosso país tem o Ramon. Será que nos Estados Unidos não tem o Ciban? Né? Então, é muito importante essa leitura pelo seguinte, porque a indústria, o mercado vive disso. O canadense já curtia também o fisiculturismo, pelo menos Pô, por causa do Ciban? Pra mim, o Ciban, ele é um americano-canadense. Tá? Sim, isso. Nascido no Canadá, mas ele já foi morar há muito tempo nos Estados Unidos justamente para construir isso. Para construir esse aspiracional da imagem dele sobre o americano. Mas eles têm uma cultura parecida. Eles gostam de bodybuilding. É. Entendi. Então, só que esse ano a audiência no Brasil também foi mais baixa. Por exemplo, nós no ano passado batemos 470 mil ao vivo ao mesmo tempo. Sim. Esse ano o nosso pico foi 170. Aí você fala, Renato, isso é o canal no canal dos outros, proporcionalmente foi assim também. Todos foram mais baixos. Então, essa quebra de audiência que nós vimos é um pouco a falta de contar a história durante o ano. Com certeza. Porque o Mr. menos Olímpia hype, sim. é o final da história. Só que eu só vou ter interesse pelo final da história se o ano inteiro essa história for contada. Se eu souber a história, né? Então, por exemplo, por que eu tô fazendo esse exercício de raciocínio? Se o Ramon, hoje, pelo menos a minha visão, ele é o cara para poder tornar-se o Mr. Olímpia, tudo que ele mais quer é o quê?
ou deveria querer, ele, a equipe dele e tudo mais? A audiência. Pô, eu quero que o mundo veja eu ganhando essa competição, quero o Brasil todo torcendo por mim. Então é legal ele começar a pensar nisso e contar essa história bem contada durante o ano. Porque se essa história não for contada durante o ano, a audiência pode não ser o que era. No ano passado estava com 470 mil pessoas na nossa live e esse ano estava com 170 mil. E os outros, por exemplo, quem estava abaixo da gente, quem tinha melhor audiência, era o Gorgonoid, que estava com aproximadamente 14 mil. 12, 14. Entendi. Então, essa audiência precisa aumentar. Uhum. No ano passado, por exemplo, nós estávamos com 470 e o Gorgonoid estava com 50 e poucos mil. Então é tudo proporcional. Então, é muito importante essa história ser contada para a indústria poder colocar dinheiro, para mais pessoas conhecerem o fisiculturismo, para que mais atletas sejam patrocinados, para que a popularidade do fisiculturismo continue crescendo. Porque se ela parar de crescer, pode acontecer igual aconteceu nos Estados Unidos. Você sabia que hoje, nos Estados Unidos, quase ninguém dá bola pro fisiculturismo? É mesmo? Não é igual aqui. Não é nem de perto. Lá uma live big, lá deve ser 14 mil pessoas. Falei, Julião. Estourado. Nós estamos vivendo aqui o que aconteceu na década de 90 nos Estados Unidos. O boom do esporte. Na década de 90, os caras faziam videocassete da preparação dos atletas. Fazia vídeo. As pessoas compravam. Pô, a preparação do Rony. Comprava como se fosse um filme, assistia um documentário lá. Caraca. As maiores marcas de suplemento do mundo pagavam milhões de dólares para os atletas. Ronnie Coleman tinha... Lembra, Julião? Ronnie Coleman tinha... Aquele carro que parece que é de guerra, Hummer. Tinha Hummer, tinha picape Ram, o cara tinha tudo que você pode imaginar. Uma Viper, morava numa casa de milhões de dólares, o cara pagava muito. Hoje, nenhuma grande marca patrocina um atleta de fisiculturismo nos Estados Unidos. Nenhuma. Ó, quais são as grandes marcas de suplemento nos Estados Unidos? BSN, Optimum Nutrition, Muscle Tech, Dymatize. Muscle nem tem mais. Nem tem mais, né? Nem tem. Entendeu? Ó, Dymatize, Optimum Nutrition, BSN, quem mais? Não, de gigante são esses. São esses, os gigantes são esses. Depois a gente... Dymatize, nenhuma dessas marcas tem um atleta de fisiculturismo. Nenhuma. Que são marcas tradicionais. Que são marcas que você vai encontrar em qualquer supermercado, qualquer loja. Marcas bilionárias. Não querem mais. Entendi. Que coisa. A única marca dessas gigantes que leva assim o fisiculturismo ainda é a Raw. Uhum. A única. Mas ela é relativamente jovem. Porque a Raw ela é jovem no suplemento esportivo. A Raw era uma marca de vitaminas. E que tem aí há pouco tempo, com o Ciban mesmo, que ela vem crescendo na parte de suplementos para fins esportivos. Então, esse boom que nós estamos vivendo, de ver atleta ganhando 300, 400, 500 pau por mês, esse boom aconteceu na década de 90 nos Estados Unidos. E se os atletas não movimentarem esse mercado cair, o dinheiro pode sair. Total, ele vai sair, né? Se quanto menor o mercado. Ele vai sair. Não tem atleta americano patrocinado igual aqui no Brasil, não. Só o Ciban. Só o Ciban. Tirou o Ciban. Os caras lá, a cabeça de chave vai estar ganhando 10 mil dólares aí de patrocínio mês. Shaw Roden, eu tava treinando numa academia lá nos Estados Unidos, e eu tava no antigo patrocinador, o cara falou assim, pô, Renato, ele tá aí com patrocínio pra vencer. O ano que ele ganhou, ele ainda não tinha ganhado, tá? 2018. Eu fui lá em abril, ele ia competir em setembro. Pergunta pra ele quanto que é o patrocínio de conversão, ele pediu 10 mil dólares. 10 mil dólares? Pô, Renato, 10 mil dólares é grana pra caramba. 57 mil reais. 57 mil reais é um patrocínio de roupa de um atleta top aqui. De roupa. De suplemento, se pegar um cara pica de suplemento, de 150 pra cima. Total. Uhum. 150, 200. Que coisa, né? Interessante, porque assim, eu tendo a pensar, eu pensaria que o mercado lá é mais desenvolvido. E talvez sim, ele é tão desenvolvido que ele já foi e já morreu. Não. Ele é tão desenvolvido que hoje, pro americano, o suplemento alimentar é algo que ele não precisa mais de um atleta para convencer ele. Não precisa Ele já reconheceu. Passou desse ponto. Entendi. Já reconheceu. As mães compram proteína no mercado para fazer vitaminas para os filhos em casa. Isso é muito normal. Os meninos nem treinam. Enquanto aqui as mães ainda acham que whey é bomba. Sabe a importância de um produto desse para crescimento, para desenvolvimento lá. Idoso lá tem um potinho dele de creatina, que ele sabe que a creatina evita a sarcopenia, que é degeneração de massa muscular. Certo? Você entra num posto de gasolina, por exemplo, tem um shake de proteína lá. Por quê? Porque o americano pega um cachorro quente, pô, cara, um cachorro quente só carne e gordura. Esse shake de proteína aqui. Pronto.
Porque o americano já tem a consciência de que se ele não bater uma taxa de proteína adequada, vai comprometer a saúde dele. E ele sabe que come merda pra cacete também, né? E ele reconhece isso. Ele sabe que ele não vai comer um filé de frango, arroz e salada. Vai Então, comer um hot dog, né? aqui o suplemento alimentar ainda é vendido apenas para fins esportivos, ou pelo menos na quase totalidade pra galera que quer botar o shape. E aqui a gente ainda não tem também a tecnologia que eles têm lá quando você fala em light diet. A variedade que eles têm no mercado de produtos light diet é impressionantemente maior do que aqui, cara. Aqui é muito pequeno e muito mais caro. Light diet, zero lactose, zero Sim, glúten, para as as pessoas que são opções. intolerantes. As opções que você tem lá, variedades, são inúmeras. Aqui você tem muito pouca coisa. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.